tarde, amigos da UpTV. Começando mais um Diálogos Musicais ao vivo da cidade de Santo André, no estado de São Paulo. Hoje eu converso com uma clarinetista que vai falar sobre o seu trabalho e sobre esse instrumento, a clarineta ou clarinete, como preferir. Thaís Ferreira, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Edu. É um prazer estar aqui no seu programa. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço muito por ter vindo. Eu que agradeço. Thaís, você vive de música? Sim, eu vivo da música. Mas você está na faculdade, né, de música? Sim, estou na faculdade, estou terminando meu primeiro ano de faculdade. Primeiro ano de faculdade? Primeiro ano de faculdade. Mas já vive de música, interessante. Já vivo de né? música. Sabe o que é interessante? Porque muita gente imagina que começar a faculdade é começar a estudar música. E não, né? Não, Com jamais. arte não é assim, Tem que né? já saber tocar pelo menos, ter alguma noção de teoria. Porque você entra na faculdade é pancada. Literalmente é pancada, assim. É matéria atrás de matéria. Se você não correr atrás, você não consegue passar mesmo, assim. É muito complicado a faculdade de música. Porque você tem uma aula semanal, imagino, de instrumento. Uma aula de instrumento semanal. E mais toda a grade. Teórica. Toda a grade teórica. O vestibular, ele pede que você já toque? Sim, ele pede que você já toque, sim. Pelo menos uma peça clássica, né? E uma peça romântica, né? Clássico no sentido do período do classicismo mesmo. Do período do Interessante. classicismo. Interessante. Geralmente eles pedem o concerto de Mozart e um concerto romântico ou alguma peça do século XX. Que interessante. Concerto deve dar trabalho, né? Se for igual peças para piano, Dá muito trabalho. Né? Para quem não sabe, concerto é uma peça feita por um solista, no caso a clarineta, e também a orquestra. Isso. Às vezes a gente diz acompanhamento da orquestra, mas não é bem assim, né? Tem um tratamento orquestral maior. Sim, né? às vezes pode ser acompanhado por um piano também. Interessante. Vou querer também falar dessas possibilidades da clarineta, que aliás é um instrumento melódico. Sim. Então ele muitas vezes depende muito de outros instrumentos para a música completa, mas também é possível ter peça solo para clarinete. Sim, existem várias peças solos para clarineta também. Vamos ter bastante assunto hoje. Começa dizendo o que é que você faz com música, já que você vive de música, quais são os seus trabalhos? Bom, eu faço casamentos por fora, sim. Eu toco na Orquestra Jovem de São Caetano, da Fundação das Artes. E por eu tocar lá, eu não tenho muito o tempo para entrar em orquestras jovens, assim, que você ganha um recurso, né? Por conta da faculdade. Então, Entendi. a faculdade ocupa muito meu tempo. Entendi. Mas, assim, vira e mexe aparece um trabalho para fazer, um casamento. Então, sempre tô... Você depende de trabalhos avulsos ou esporádicos para ter uma renda com música, pelo menos no momento, né? Sim. Entendi. Você toca desde criança? Sim, eu toco desde criança. Conta um pouco como é que você começou a estudar música. Bom, eu comecei a estudar música com 4 anos de idade, né? Na verdade, anos. 4 anos. Eu comecei a tocar violino. Assim, como eu sou evangélica, então eu e minha família, a gente entrou na igreja e tinha uma orquestra, enorme orquestra, né? E eu vi uma mulher tocando violino e eu cismei com a minha mãe. Falei, mãe, eu quero tocar violino. Falei, eu quero. Fiquei no pé da moça até ela abrir uma exceção pra dar aula de violino pra mim. Na época eu não podia ter aula porque eu era muito nova. Eu nem sabia ler nem escrever, tanto que eu comecei a ler partitura antes de ler palavra. Que legal! Comecei a escrever partitura antes de escrever palavras, de ler palavra mesmo. Olha só, deve ter uma leitura ótima. Que inveja, minha leitura é péssima, à primeira vista. E eu comecei a ter aula, com 6 anos eu entrei para a orquestra da igreja, né, tocando violino. Com 7 eu falei para minha mãe, mãe, eu quero mudar de instrumento, eu quero tocar flauta transversal. E onde eu moro, em São Bernardo, tinha as bandas, né, banda mirim, banda jovem, banda sinfônica, né, que iam passando por idade. Então, essas bandas são municipais? Sim, são municipais. Eram bandas municipais, agora não existe mais, né, que pena. Acabou, muitas coisas da cultura acabaram em São Bernardo, né. Que pena. E na época eu tava tendo inscrição pra banda mirim e eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero tocar flauta. E ela me inscreveu pra flauta, eu fiz o teste teórico, entrei. Na minha primeira aula de instrumento, eles me deram um clarinete na mão. Sim, eu ainda não entendo por que me deram um clarinete na mão, mas eles pediram pra eu tirar uma nota, né? E geralmente eles pedem pra você tirar uma nota do registro médio do instrumento, né? Que é mais fácil. Pra mim eles pediram pra eu tirar uma nota do registro grave, que é muito mais difícil. E eu consegui tirar a nota. Era um teste mesmo? Era um teste. E eu consegui tirar a nota na primeira aula. E eu peguei e eu falei, é um instrumento diferente, eu gostei de tocar o instrumento e foi. Eu comecei tocando na banda mirim.
eu não levava muito a sério, na verdade, assim, a música, né? Eu não levava muito a sério e eu comecei a estudar na Banda Mirim e tudo. Aí, conforme a Banda Mirim acabou, a gente reuniu um pessoalzinho, né? Pra conseguir reatar a banda, reunir um pessoalzinho que tocava, né? Uns músicos e juntar pra formar uma outra banda, né? Que foi quando a gente formou a Carlos Gomes. Que foi uma outra banda que a gente formou, tudo, né? Vocês, era um grupo independente? Sim, era um grupo dependente. E quando eu comecei a tocar na Carlos Gomes, eu comecei a aperfeiçoar mais, queria ter mais aulas de clarinete, que eu não estava tendo. Então procurei ter aula, estava pagando o professor para dar aula, né? Só que assim, o bolso não estava dando mais, né? E a minha mãe descobriu a Fundação das Artes, foi quando eu entrei na Fundação das Artes. Que ótimo. Que aí eu entrei, ainda prestei pro violino, insisti no violino ainda, mas eu não consegui vaga. Aí eu prestei pro clarinete e passei em primeiro lugar. Quantos anos você tinha, sabe? Quando eu entrei na fundação, eu tinha acho que 13, 14 anos. Já entra no curso regular, né? Sim, na verdade eu entrei no básico, né? Porque como eu não tive muita aula de teoria, eu decidi entrar no básico para rever tudo, né, de teoria. Entendi. Então eu entrei no básico até do nível 1 ao nível 6. Aí no nível 6 eu fiz o meu recital de formatura para passar pro técnico. Que aí foi quando eu entrei na faculdade agora, e eu deixei a fundação um pouco de lado para dedicar na faculdade. Entendi. E tô aí até hoje. Maravilha, eu disse curso regular porque, se eu não me engano, pelo menos na época que eu estava lá, existia todo um curso de musicalização para as crianças. Ainda existe. Acho que até 11 ou 12 anos, pelo menos. Sim, né? sim. E a pessoa já pode ter aula de instrumento, mas o tratamento é um pouco diferente de se transmitir o conhecimento e o treinamento auditivo e tudo mais. E a partir, acho que dos 12 anos, se eu não me engano, é que se pode ingressar nos níveis de 1 a 6 no curso semestral. É isso mesmo, continua assim, né? Continua assim. E o profissionalizante, ele necessita que a pessoa esteja cursando o nível médio, é isso? Se eu não me engano. Sim. Você precisa estar no nível médio para ingressar no profissionalizante. Precisa estar no médio para ingressar. E aí terminou o curso técnico profissionalizante, você já toca de tudo. Não é bem assim? Não é bem assim. Como na faculdade, meu professor ele tá exigindo muito com o repertório, né? Então eu tô pegando bastante repertório. Entendi. Técnica, às vezes, assim, às vezes eu levo um exercício de técnica para ele. Muito bem. Acho que a gente tem umas fotos aí, não sei se já tiver no jeito. Vê quando você... Coloca as fotos aí, vamos ver. Olha, essa daí. Isso é você tocando violino? Sim, sou eu tocando violino. Olha, você lembra quantos anos você tinha aí? Eu deveria ter uns 5 anos, 6 anos de idade. Essa foto você estava tocando de verdade? Pequena. Não, eu só fiz a pose mesmo para tirar a foto. Ali foi quando eu já tocava clarinete e tudo. Mas não é na mesma época? É que para mim está muito longe, eu não enxergo bem. Eu não sei, você continua pequena. Sim, continuo pequena. Acho que deveria uns 7 anos. 7 anos. E aí você, só uma coisa... Esse foi o meu recital de formatura da fundação. Recital do nível 6, né? Do nível 6. Com o pianista ali é o grande Ulisses de Castro, que aliás foi homenageado esse ano, né? Sim, foi homenageado. Merecidamente, um grande pianista, foi muito professor bonito da o fundação. Tá bom, pode deixar, daqui a pouco a gente volta para as fotos ali. O violino você continua tocando até hoje, mesmo extraoficialmente? Eu continuo tocando, mas eu não continuo estudando, então eu não como que eu posso falar? Eu não toco tão bem quanto os violinistas profissionais, né? Eu toco assim, toco na igreja quando me chamam para fazer um congresso, quando tem cantata e quando me chamam para casamentos também. Também? Toca Sim, violino no casamento? Violino nos casamentos. Versátil. Que legal! Eu estou perguntando porque eu sei que qualquer instrumento exige muito diariamente, né? E uma coisa é você saber tocar, outra coisa é você estar em forma para tocar. Tanto em questões técnicas, quanto as peças são muito exigentes. Se for pegar um concerto para violino, imagino que não dê para pegar isso aí tocando como na clarineta, né? Imagina. E tem vontade de voltar? Não. Por incrível que pareça, não. Acho que a minha paixão ficou mesmo pro clarinete. Que legal. Foi onde eu consegui aperfeiçoar mais. Eu vi que eu tinha um dom mesmo para isso. Flauta, você acabou nunca estudando? Flauta, nunca peguei. Nunca pegou? Nunca peguei na minha vida. Pegou clarinete e ficou na clarinete? Acabei pegando clarinete. Inclusive, uns amigos meus de faculdade falam que não foi eu que escolhi o instrumento, foi o instrumento que me escolheu. Porque é um instrumento que requer muito, né, para se tocar.
Sim. Então eles falam para eu ter gostado do instrumento na minha primeira aula e ter mantido é porque é o instrumento que me escolheu. Não é todo mundo que chega, eu quero clarinete, isso Sim. é verdade. Não vejo muito por aí. Sim. Toca alguma coisa pra gente ouvir? Bom, vou tocar um trechinho do Concerto de Mozart. Concerto de Mozart. Concerto de Mozart. Lembrando que o concerto é uma peça para solista e orquestra aqui, a gente Sim. não tem orquestra. Mas Como é que você vai fazer? Vamos Você a toca a capela. parte do clarinete? tocamos o solo. Maravilha, a gente ouve um pouco do som da clarineta e um pouco do seu som. Que maravilha! Bonito som. Obrigada. Muito bonito seu som. A gente fala o seu som, para o pessoal entender, né? Porque cada pessoa tocando o mesmo instrumento, a mesma peça, a sonoridade muda. Por vários motivos. Pelas características da pessoa, mas também pelo trabalho interpretativo que cada uma faz. Sim. Né? Então acho que é comum entre músicos dizer eu gosto do seu som. Dá a impressão, mas não é o som da clarineta? Mas não é nesse sentido, né? Sim, não é nesse sentido. Leva muito pela interpretação, o jeito que a pessoa toca, as horas de estudo que a pessoa leva. Então isso gera muitas coisas. Sim. Se você fosse pegar essa peça pela primeira vez, nunca tivesse visto a partitura, e fosse pegar agora, em quanto tempo você acha que daria para deixar pronto o concerto? Pronto? Olha, acho que mais de uma semana demoraria. Mas só uma semana? Eu fico pensando em 6 meses para preparar um concerto para piano. Não, é porque assim, como eu tenho a minha tarde e noite livre, então eu estudo bastante. Olha só. Então, acho que em 1 semaninha, 2 semaninhas, eu já consigo deixar pronto, assim. Primeiro movimento, assim, dá pra deixar pronto ela. Que bom saber, que interessante. Eu não sei, ou eu sou muito lerdo, ou o piano tem características diferentes, é claro, né? E a clarineta deve ter suas exigências. Você pensou em algum momento da vida em fazer outra coisa que não música? Já pensei sim, assim, eu pensei quando eu tinha lá pros meus 15 anos, assim, que eu falei, mas música, Foi anteontem, né? Praticamente isso. Que assim, eu pensava assim, eu falei, mas música tal, música é só um hobby, tudo. Aí quando eu fiz o ano passado, né, quando eu ainda estava na escola, aí eu pensei assim, eu falei, mas se eu fizer outra coisa, se eu fizer uma engenharia, uma medicina da vida, não é aquilo que eu quero. Eu faço uma coisa para eu ganhar dinheiro, não tô fazendo o que eu gosto. Então eu prefiro fazer música, que é o que eu quero pra minha vida. Então, sim, foi aí que eu decidi mesmo levar a sério música como profissão. Que não é nada fácil, né? Porque Não muita é nada gente fácil. imagina, então a pessoa... É que, infelizmente, a gente vive num momento em que as pessoas acabam sendo um pouco escravas de muitos trabalhos. Sim. Há exceções, é óbvio, né? Mas
dentro dessa perspectiva, muita gente olha para o músico e pensa, nossa, ele vive muito feliz, é muito fácil porque ele só faz uma coisa que gosta, imaginando que ele vive num entretenimento constante. E não sabe o quanto a arte, principalmente desse nível, ela exige, né, do músico. E além da dificuldade da música em si, existe essa dificuldade de entrar no mercado com esse tipo de, entre aspas, produto. É um tipo de produto, né? Sim. Porque você não pode garantir que uma coisa vai ficar pronto em 2 dias. Tem gente que pede uma coisa para hoje, para amanhã, né? Ou você pode ter uma proposta de tocar com uma grande orquestra um concerto dificílimo, imagina. Sim, sim. E talvez não seja um concerto que você prepare em poucas semanas. Aí devem ter níveis de repertório. Sim, sim. E você pode perder aquela oportunidade na vida por não estar pronta para aquilo, mergulhada naquela área. É pertinente isso que eu estou falando? Sim. Não, sim. Sim. Já aconteceu alguma coisa assim? De trabalhos que você precisou negar e de propostas boas ou ainda não aconteceu e que você não daria conta naquele momento por causa das circunstâncias? Sim, já aconteceram, assim, pelo meu nível também de estudo, né? Porque eu comecei a pegar repertório não faz muito tempo, então o meu mundinho de repertório é muito pouco ainda para tudo que o pessoal pede, né? Então, assim, muitas vezes eu já rejeitei trabalho por conta que eu falei, não, eu não estou preparada para isso. Não estou estudada, tem coisas que eu ainda não sei tocar, então eu já sempre falava, não dá, não estou nesse nível ainda para tocar isso. Isso também para as pessoas saberem que não é porque a pessoa já está na faculdade, já entra tocando, tem muitas que é coisas só pegar e tocar, né? Que maravilha. Quero que você explique um pouco sobre a clarineta. Mostra pra gente como é que funciona isso. Para mim é uma maluquice esse tipo de instrumento. Bom, a clarineta, ela é composta por 5 partes. Temos aqui a boquilha. Deixa eu tirar aqui. Isso, pode trazer talvez para outra câmera, se essa ficar com muito zoom. Temos a boquilha, né? Temos a boquilha. Ela, para você tirar som dela, ela precisa de uma palheta, né? Que é um tipo de madeira e você projeta o seu ar e a palheta vibra produzindo som. A palheta, dá para mostrar o que é a palheta? Dá para mostrar o que é a palheta. A palheta ele é um tipo de bambu, né? Um tipo de madeira diferente. Então, tem vários tipos de numeração de palheta. As mais vamos supor, uma palheta 2, 2,5 são as palhetas mais leves para quem está começando. Palhetas 3, 3,5 são as mais pesadas, né? Pra gente que já toca há um bom tempo. O que é uma palheta leve e pesada? A palheta leve é assim, você consegue tirar mais som com mais facilidade dela. Exige menos pressão, Sim, alguma coisa? exige menos pressão para você tirar. A palheta mais pesada, você exige uma quantidade a mais de ar. Você tem que ter uma respiração muito boa, manter a respiração sempre. E com o tempo ela também vai ficando leve, né? Então, conforme você vai usando, ela vai envelhecendo, ela vai ficando leve. Então, se torna mais fácil de você tirar som. Só que você repara que ela tá leve porque algumas notas começam a não sair e tudo mais. Quanto tempo dura uma palheta, assim? As minhas palhetas duram, em média, 15 dias, 2 semanas, assim. É pouquíssimo. Muito pouco. E você toca todos os dias? Sim, sim. Sempre que eu tenho um tempo, eu toco. Então, ela dura muito pouco. Entendi. Então, aquela é a boquilha. Tudo aquilo é a boquilha. Tudo aquilo ali é a boquilha. Aqui a gente tem um barrilhete. O barrilhete é como você pode afinar o seu instrumento. Então, você depende dele para você ter uma afinação certa. Existem barrilhetes de vários tamanhos. Tem maiores, menores. O meu ele é meio curvado, tem uns que são retos. Então, assim, se o instrumento, a afinação tá alta, você abre. Você deixa o instrumento um pouco aberto. Se está muito baixo, você fecha ele inteiro para dar a afinação certa. Então, é daqui que você consegue tirar a afinação dele. O que faz mudar a afinação? Se o instrumento é sempre o mesmo? O instrumento, ele aquece muito. Conforme você vai jogando ar, ele aquece. Então, ele acaba a afinação subindo muito rápido. Quer dizer, um palco geralmente tem a luz muito quente. Sim. Então, se você tá com uma afinação no camarim... Geralmente, o meu instrumento ele fica todo aberto. Que coisa. Parte da boquilha, parte do barrilhete, os dois corpos. Fica todo aberto para conseguir a afinação. Qual é a gama? O máximo que você consegue o mais agudo e mais grave, só virando como é que chama mesmo?
Barrilhete? Barrilhete, chega a ser meio tom? Chega a ser um tom de diferença, abrindo e fechando? Sim. Chega a ser? Sim. Bastante. É bastante. Não é só Ele um muda ajuste muito, fino. muda muito. Puxa. Outra coisa, o barrilhete você falou que tem vários tipos, você pode trocar? Sim, pode trocar. Clarineta não tem um modelo específico para cada tipo de clarineta? Não. Ele pode trocar, dependendo, tem uns que encaixam no instrumento, tem outros que não. Ah, também. Tem uns que às vezes é um pouco maior, aí tem que dar um ajustado, tudo. Entendi. Aqui a gente tem o corpo inferior e o corpo superior, né, que são onde tem as chaves do instrumento. Inclusive, esse corpo inferior, ele é parte do antecessor dele, né, que é a chalumeau. Ah, sim. Então, ele tem essa parte grave por conta dela. A gente tem uma foto aí acho que é aquela última foto do chalumeau. Vou mostrar aí para saber o que tá. Olha só, eu tinha visto essa foto, eu achava que era uma flauta doce, ou algo parecido. Mas, na verdade, algo a chalumeau, ela surgiu depois da flauta doce. depois da flauta doce? Depois da flauta doce, porque assim, o pessoal da época, eles falavam que a flauta doce, ela era muito restrita com notas, então eles criaram a chalumeau. Ah. Só que a chalumeau, depois de um tempo, ela também ficou muito restrita com notas, né? Ela não tinha tantas notas assim para se produzir. E aí um alemão, ele colocou uma chave do dedo mindinho da mão esquerda, que foi quando conseguiu ter uma disponibilidade maior para notas. Foi daí que surgiu o clarinete. Que interessante. Quer dizer, tem como chamam? São furos? Tem um nome são os técnico? furos e as chaves. Não, mas no caso do chalumeau que não tem chaves. São furos mesmo. Então, claro que você depende do número limitado, porque a mão fecha todos os furos, né? E até onde eu entendo, essa chave, ela vem para possibilitar... Sim, seria essa chave que eles criaram, né? Seria a chave do dedo mindinho da mão esquerda. Que aí você aciona à distância, você fecha e abre um furo à distância. No clarinete já é um pouco diferente. Para a gente mudar de registro, a gente aperta essa chavezinha aqui. Que seria essa chavezinha. Mudar de registro aí mudar de registro, grave pro médio, pro agudo? Sim, para ir pra região média, né? Ah, puxa. Que na realidade, assim, se você tem o instrumento ele todo fechado, você dá uma certa nota. Quando você aperta o registro, você já dá outra nota. Com a mesma posição com a mesma posição dele fechado. Então, se eu tô tudo fechado, eu tô dando um Mi. Se eu aperto o registro, eu dou um Si natural. Ah, não é nem mudança de oitava, você muda tudo. Não, muda tudo, muda tudo. Ah, nossa, isso deve ser mais complicado do que eu pensava. Sim, é bem complexo o instrumento. E aqui tem a campana, né, que é onde projeta o som. Campana? Campana. Deixa eu ver, dá pra ver lá na câmera fechada? Sim, dá pra ver, pequenininha. Aí a campana. Como é que serve essa campana? Sem ela, o som não projeta ou não amplifica? Não sei. Ele não amplifica. Não amplifica? Não amplifica. Mesmo com o corpo todo da clarinete? Mesmo com o corpo todo. Interessante. É a palheta que vibra e produz todo o som? É a palheta que vibra e produz. E a campana A amplifica. campana é só para amplificar mesmo. Interessante. Se você se você pegar a boquilha e tocar ele vai sair som, porque ele depende da palheta. Ah. Se você pega a boquilha aqui e toca alguma coisa, você... Dá pra ouvir? Você projeta um som normal. Uma nota qualquer, sempre Uma a mesma nota nota, qualquer, provavelmente. Né? Se você sopra muito mais forte, muda? Como acontece com instrumentos de Depende de metal? como você tá com a embocadura, né? Porque a embocadura ajuda muito. O que é a embocadura? A embocadura pra gente clarinetista, ela ajuda muito na projeção de som. Se você toca com a embocadura toda errada, você vai ter um som totalmente diferente de você tocar com a embocadura certa. Tem diferente nota ou diferente a qualidade do som? Qualidade. Qualidade do som. Para você ter uma qualidade boa, você tem que ter uma embocadura certa, uma embocadura correta. E tem muito clarinetista que toca, mas assim, toca só soprando o instrumento. Então sai aquele som de pato, aquele som feio, aquele som meio gritante, assim. E é ruim de ouvir. Então, para você ter um som bonito, um som aveludado, você precisa ter uma embocadura certa. E o que muda? É a forma da boca? A forma da boca. A forma, a pressão? O meu professor fala, a minha antiga professora falava, né, que é aquele sorrisinho de miss, que você fica assim. Dando tchauzinho, assim. Aquele sorrisinho de miss. Então, você pega o instrumento, você tem que fazer já
E aqui? Você toca assim. Você toca assim... Você prende no dente em cima? Sim, prendo Agora no que dente. eu vi. É no dente. E aí o lábio O inferior... lábio fica dentro da arcada dentária. E é o lábio que está em contato com a paleta? Sim, É o o lábio fica em contato com a paleta. Entendi. Só que ele não força, porque tem que ter a saída de ar, né, aqui em cima. Ah, se você forçar, você fecha. Se eu forçar, eu fecho. E se você não coloca pressão suficiente, também não sai som? Também não sai som. Então, as primeiras aulas você deve só aprender a soprar, né? É mais ou menos É por isso. aí? É mais ou menos isso. Que interessante. Olha, que legal conhecer essas partes aí. Dá pra montar fácil agora ou você não consegue tocar mais Sim, nada dá hoje? pra montar fácil. Eu não Rapidinho tenho a gente pressa, não monta. tenho pressa. Porque eu queria que você também mostrasse essa questão das chaves. Até porque a clarineta, se eu não me engano, acho que é o instrumento que tem maior extensão dos instrumentos de sopro, pelo menos das madeiras, né? Você sabe disso? Acho que... Aí um detalhe a se falar, aquilo que se chama de palheta simples e palheta dupla. Você mostrou uma palheta, um pedacinho da madeira, né? Eu sempre ouço falar que tem muitos instrumentos de palheta dupla. Sim. Esse é uma palheta simples porque é uma madeira palheta só. simples, isso. Aí os outros instrumentos das madeiras, o oboé, o fagote... Oboé, fagote e tudo, corno inglês são palhetas duplas. tudo palhetas duplas. Aí é uma em cima da outra? Sim, são uma em cima da outra. Seriam uma em cima da outra, só que assim, elas têm um formato arredondado. Ah, é? Se você vê de longe, você não vê, né, esse formato. Mas se você vê, ela não pode ficar uma em cima da outra. Se ela ficar uma em cima da outra, ela não sai som. Então, se o instrumentista forçar, ele não consegue tirar som. Mas não tem, não sei se é boquilha, deve ter uma boquilha, mas não tem nada do corpo do instrumento junto com as palhetas, no caso. Palheta dupla são duas palhetas. São duas palhetas juntas. Sem nada entre sem elas. Nada. É interessante, já deu para entender bem a família das madeiras. Qual que é a extensão? A nota mais grave até a nota mais aguda da clarineta? A nota mais aguda é um Mi. Um Mi? Um Mi. E a nota mais aguda seria um Dó, né? A mais... A mais aguda seria um Dó. Então, mais grave é um Mi. Da mais grave. Você falou mais aguda, Mi. Mais grave é um Mi? A mais grave é um Mi e a mais aguda é um Dó. E quantas oitavas? Sabe? De cabeça? São 3 a 4 oitavas. 3 a 4 oitavas. Só que quando você chega na região aguda, ela já não é mais nota, ela é harmônico, né? Soa harmônico, sim. Vai ter que mostrar tudo isso. Mostre uma nota grave pra eu ver. Bem grave, nossa. E aí, para tocar essa nota grave, você fecha todos todos os furos com todas as chaves, né? E essas duas chaves aqui também. Pra conseguir ter a nota. Tem essas daqui também. Nossa, quanta chave, agora que eu vi que tem tanta chave. E um agudo? Um agudo? Você ainda fecha alguma chave? Não, tá tudo aberto. Seriam só esse daqui junto com o registro. Embaixo tem embaixo também. Junto com o registro. O que acontece se não fechar esse de baixo? Se não fechar, não soa. Não soa. Sempre tem que ter a ação de eu só pegando o clarinete. Assim, isso é interessante, hein? Extensão. E aquilo que você falou de mudar registro naquela chave ali que você mostrou. Na chave. Toca uma nota qualquer que depois só adicionando essa chave ela muda o registro. Tem um intervalo diferente. de quinta composta. Que maravilha! Bem interessante. Eu já ouvi falar que dá para fazer glissandos em clarineta. Não sei se é fácil fazer, se dá para fazer, né? Não é fácil fazer. Eu não imagino como é que faz glissando com uma coisa com um instrumento que é temperado, né? Que tem Sim, geralmente o pessoal usa muito boca ou tirando muito devagar o dedo, né? Aos pouquinhos? Aos pouquinhos, assim, devagarzinho. Eu nunca testei Não, sem problema. Eu ouço muito na Rhapsody in Blue do Gershwin, logo na introdução, né? Pra ver. Nossa, que beleza. Fala um pouco da história do instrumento. Você estava falando do Chalumeau. Sim, então, a Chalumeau, não tinha chave nenhuma? Não tinha chave nenhuma. Você estava falando que um alemão criou uma chave e a gente parou por aí. Sim, aí ela não tinha chave nenhuma, né? E um alemão, ele pegou o instrumento dele, né? A Chalumeau dele,
E resolveu colocar uma chave, né? A chave do mindinho, que seria, pra gente, seria essa chave do mindinho esquerdo, né? Entendi, essa foi a primeira. Para ter uma possibilidade maior de notas. Uhum. E conforme ele criou essa chave, ele viu que tinha uma possibilidade maior, então ele foi aumentando o tubo e colocando mais furos e mais chaves. Você lembra mais ou menos... Você lembra? Você não era nascida. Você sabe mais ou menos que época? Ou exatamente que época isso? A clarineta, ela veio na idade... no classicismo, né? Que seria no século... 16, 17, 18. Eu acho que no barroco não tinha mesmo nada, só Chalumeau, eu acho. Sim, no barroco não tinha. Que a gente não vê na clarineta, justamente nas peças sinfônicas, pelo menos eu não conheço, até justamente o período de Mozart, o período do classicismo. Sim, foi quando surgiu mesmo, foi quando deram início, quando o Mozart criou o concerto de clarinete também, né? Que foi o primeiro concerto, aliás. Ah, é? Sim. Que legal. E de lá pra cá mudou muita coisa? Por exemplo, uma clarineta da época não conseguiria tocar os concertos já escritos, as peças já escritas no século XIX, ou a partir do momento que se consolidou a clarineta, ela não teve muitas mudanças? Ela não teve muitas mudanças. Teve outros instrumentos que são com tubos maiores, né, que seriam a clarineta em Lá, que ela é um pouco maior que o clarinete si bemol, o meu clarinete é em si bemol. Ela seria um pouquinho maior, mais ou menos isso daqui. Seria um pouquinho maior. Você tocou num assunto interessante que eu já ia perguntar. Clarineta é chamado de instrumento transpositor. Sim. É aquele que está escrito uma nota e soa outra. Isso. Claro que ela soa no intervalo regular, né? Não é tudo aleatório. Então você disse que sua clarineta é em si bemol, que acho que é o que eu mais vejo. Então, onde está escrito dó, soa si bemol, soa um tom abaixo. Então, onde está escrito ré, soa dó. Está escrito mi, soa ré. Quer dizer, o compositor, quando vai escrever para clarineta, ele tem que pensar em escrever tudo um tom acima, no caso a clarineta em si bemol, daquilo que ele está imaginando como som real. Né? Sim. Que, aliás, é um trabalhão para o regente, quando ele vai ler a partitura da orquestra, porque cada instrumento existem outros instrumentos transpositores. Né? E aí, você disse clarineta em Lá, clarineta em si bemol. Pelo que eu sei, existem vários tipos de clarinete. É que os mais usuais são a clarineta em Lá e a clarinete si bemol. Sim. Aí são as mais usuais, assim. Isso já vem na partitura, para ser tocado com clarinete e tal. E é a mesma digitação, para qualquer mesma digitação, para qualquer um. Se você pega um clarinete em Lá, a mesma digitação do clarinete si bemol é a mesma do clarinete em Lá. Ainda bem, né? Sim, ainda bem. Acho que é por isso que deve ter, né? Possibilitar por isso que é um instrumento, né? Transpositor. Para não precisar estudar cada uma digitação completamente diferente. O mesmo clarinetista com a mesma técnica. Acho que é a mesma técnica, né? Você já tocou em muitos clarinetes diferentes? Né? Já, tinha a mesma técnica. Muda a coisa de pressão ou... Abertura não também, exatamente a mesma Muda distância. Porque tem, às vezes, alguns tem uns instrumentos que o anel é um pouquinho mais baixo, o anel é um pouquinho mais alto. O meu o anel é um pouquinho mais alto, que seriam esses anéis aqui. Ah, a distância o anel é essa parte da chave. Sim, essa partinha da chave. A distância até o furo. Então, o meu tá um pouquinho mais alto. Então, se eu pego um instrumento diferente, às vezes pode estar um pouquinho mais baixo, tá um pouco mais alto que o meu. Então, você sente diferença. Isso é do instrumento ou é regulável? Isso é regulável. É regulável? É regulável. Você mesmo regula? Não, geralmente eu deixo todo final do ano no luthier para fazer uma revisão, porque o meu instrumento é de madeira, né? Então exige uma revisão, tem que dar o banho de óleo na madeira. Ah, é? Sim, tem que fazer esse tipo de manutenção também. Tem o tipo de manutenção. Tem que deixar na revisão. E na revisão ele dá o banho de óleo na madeira, né? Ele vê se tem alguma sapatilha rasgada, se tem alguma coisa que está faltando, algum cálcio de alguma chave que está faltando, se tem alguma coisa que precisa trocar, e ele troca. Que coisa, hein? Nossa, deve ser caro, além de tudo, viver de música ainda tem gasto, hein? É bem carinho. Precisa mesmo ter bastante trabalho. Clarineta é bastante usada. Eu conheço mais na música sinfônica, músicas de orquestra, né? Mas você sabe dizer outras utilizações, outras formações? A clarineta, ela pode ser usada tanto na música sinfônica, como no jazz, como no blues, como no chorinho, que acho que é onde o pessoal mais conhece, no chorinho, né? Música popular. Casa muito bem com música popular, a clarineta, né? Que legal. Você toca todo tipo de música ou são formações diferentes? Como no piano, geralmente são formações? São formações diferentes. São formações diferentes. Né? Eu optei por estudar música erudita.
Que legal. Então, quando tem, às vezes, eu toco música popular, mas assim, não com a mesma ênfase que eu toco música erudita, né? Porque é uma coisa que eu não estudo, não tenho costume de estudar. Que não é só uma questão de repertório, você tem Não que é fazer só, coisas diferentes. Sim, sim. Né? Ah. Que tanto na música popular você improvisa, e você estuda o improviso, tudo. Tem todos. Também as pessoas coisas. pensam às vezes que improvisa é fazer qualquer coisa. A pessoa não, domina não a linguagem e não. fala, não é bem isso. Não é né? bem isso. Se estuda improviso. Olha, toca mais alguma coisa pra gente? Vou tocar uma partezinha do concertino do Weber. Weber? Weber é período romântico. Romance, século XIX. Período do século XIX. Contraste ao Mozart. Estou estudando ele. Tá estudando, vamos ver como é que Vou tocar para a tá. minha prova ele. Ótimo, aproveita para treinar aqui. Muito bem, Thaís Ferreira, bem contrastante mesmo, né? Estilisticamente. Sim, bem contrastante. Na verdade, tem as variações agora, né? Teriam as variações. Esse que eu apresentei agora foi o tema. Tinha a introdução, teve o tema e teriam as variações em cima desse tema, né? É um primeiro movimento do concertino? Ou ele é num movimento só? Ele é um movimento só. Diferente ele tem o também. tema, né? Que é um pouco mais lento. Teria a introdução, aí que é um pouco mais lento. O tema, que foi o que eu toquei agora, né? Um pouquinho mais rápido e tem as variações contrastando o tema, né? Já nem é na forma mais tradicional do concerto clássico, que seriam em 3 ou 4 movimentos. Não, já não é. É um tema com variações, interessante. Muito mais trabalhoso? Bem mais trabalhoso. É? Sim. Porque esse concertino, ele tem muitas coisas, assim. Ele vai tanto da região, ele parte muito da região grave para a região aguda, num movimento único, assim. Então é bem difícil para você encaixar no tempo certinho. Entendi. Bem complicado Questões mesmo. de digitação também são muito difíceis. Digitações são bem complicadas. A música vai atravessando os tempos, eles vão explorando cada vez mais as possibilidades do instrumento. Né? Exatamente. A gente só tem mais 10 minutos de programa. Nossa. Olha, eu só estava com medo a gente tava com medo a gente tem tanto assunto. Nossa, é verdade. Eu queria saber um pouco da experiência sua. Você tanto toca solo, quanto faz música de câmara, Sim. que são pequenas formações instrumentais, quanto toca em orquestra. Acho que tocar em orquestra é a sua atividade mais frequente, né? Mais regular, né? O que muda de uma atividade para outra? Assim, para você tocar uma peça solo, você exige muita concentração. Porque, querendo ou não, é só você e o seu instrumento. Então, tem que ter muita concentração, tem que estudar bem a parte, né? Isso é muito importante. Nas outras não, né? Só quando é solo. Tô brincando. Mas tem que ter muita concentração. Sim, às vezes o peso é bem maior. Tem um peso bem maior, como você mesmo disse, é um peso bem maior. Na música de câmara, é questão de você prestar atenção muito no que o outro está tocando. Às vezes, vamos supor, eu toco no quinteto, o quinteto da Fundação das Artes, e assim, a gente está tocando o quinteto de Haydn, né? E geralmente, assim, o solo passa de um instrumento para outro.
Então, às vezes o solo tá com a flauta, às vezes o solo tá com o oboé, às vezes tá com o clarinete. Sim. Então tem que prestar muita atenção, dinâmica também é muito importante nessas horas. O que é piano tem que fazer piano, o que é forte tem que fazer forte. Quer dizer, as intenções musicais Sim, têm que sim. estar em sintonia, Tem que existe estar em essa sintonia. integração, né? Que dá uma identidade pro grupo, inclusive, né? Sim, sim. Imagina. E questão da orquestra, eu acho que assim, é muito também ouvido, né? Às vezes você tá tocando uma coisa e você tem uma referência de um instrumento que vai entrar. O que o maestro também pediu para fazer é muito importante também. Então a gente tem a referência do maestro como base, né? Se o maestro manda fazer piano, a gente tem que fazer piano. Então é bem diferente as coisas, né? De você tocar num solo para você tocar na orquestra, né? Até porque se está escrito piano e você faz piano, depende da acústica do local. Depende da acústica, às ou vezes pede depende pra tocar os mais. instrumentos em Sim. volta não está soando, então ele precisa equilibrar isso, né? Sim, sim. E também tem aquilo de tocar na orquestra, tem lá 150 compassos de Sim, pausa, não. tem que ficar contando e corre o risco de entrar. Quinta de Beethoven mesmo. É? Assim? Meu primeiro ensaio, tocar aqui, minha primeira vez que eu toquei na orquestra jovem. Já me tacaram a quinta de Beethoven. Direto logo a quinta cara. de Beethoven, que ai, cada um. Falei, Jesus. E foi assim, já me avisaram, ó, é em um que ele vai reger. Na hora que eu olhei, já tava regendo, já tava no meio da música. É isso que eu ia perguntar, esse tipo de adaptação. Porque aí cada regente pode escolher uma maneira diferente de Sim, reger sim. aquele trecho. Como que é isso? Quais as dificuldades específicas se tocar em orquestra? Tem muita dificuldade, sim. Sim, tem porque assim, às vezes um maestro, ele rege de um jeito diferente de outro maestro. E se você está acostumado muito com a forma de um certo maestro reger, você para adaptar com outro maestro que vai reger é muito diferente. Entendi. Então, até adaptar, você olhar para o maestro, olhar para a partitura, aquela coisa de olhar e ver que o maestro está regendo, aí você não entende nada do que o maestro está regendo, às vezes. Olha só, acontece. Geralmente acontece muito, de você pegar, você tá lá e você não está entendendo nada do que o maestro está regendo, o maestro está fazendo um monte de coisa, você não tem... Que coisa, até porque existem técnicas de regência diferentes. Sim. E nem sempre ele tem muita coisa acontecendo, ele precisa dar atenção para um outro instrumento e às vezes está dependente que o outro regente naquela mesma música fez. Quer dizer, são dificuldades não propriamente musicais no sentido técnico do instrumento, mas fazem parte do grupo. Do grupo em si. Isso é bem interessante. É um trabalho, uma modalidade de trabalho bastante diferente. Sim. Você pode tocar um pedacinho da peça solo? Pode ser só um pedacinho. É só para mostrar que porque você tocou trechos de concerto, que são para solo e orquestra, e a gente queria ver um pouco de uma peça escrita para clarinete que não precisa de outro instrumento. As pessoas saberem que é possível. Sim, eu posso fazer. Pode ser só um pedacinho, não se preocupar. Muito bem, o que é isso? Que peça é essa? É a melodia do Oswaldo Lacerda. Oswaldo Lacerda, grande Oswaldo Lacerda. Aliás, pelo menos as coisas para piano são bem trabalhosas, são bem difíceis. Sim. Também para clarineta. Essa peça é um pouquinho, ela é chata de se interpretar. Ah, é? Ela é chata de se interpretar porque muda muito o compasso. Ah, entendi. Então, às vezes você tá num 2x4, aí já te joga num 5x4 de cara, aí vai para um 6x8. Então ela é bem chatinha de se interpretar, encaixar o ritmo certinho. Inclusive foi a peça solo que eu toquei no meu recital de nível 6. Puxa, da Fundação. Que beleza. Oswaldo Lacerda, compositor brasileiro, um dos maiores compositores brasileiros que tivemos, faleceu em 2011 ou 2012, não me lembro, acho que 2011, recentemente.
importantíssimo e típica linguagem moderna, né? Aliás, fez Sim. muito para a música brasileira, muitas pesquisas, ele registrou muito da identidade brasileira nas suas obras, uma obra vasta, Sim, compositor sim. muito importante, vale a pena todos conhecerem, Oswaldo Lacerda, né? Sim. Inclusive, essa peça ela é bem chata para clarinete, porque ela tem muito agudo, né? E fazer articulação no agudo, nossa, é horrível. É bom explicar quando o músico fala chato, não quer dizer que a música seja chata, quer dizer Não, o ela é trabalho uma música de se muito- fazer. sim, que o é trabalho de se sempre fazer. chato de estudar aquilo, De de se conseguir estudar, executar, sim. né? Sim. Isso é bem interessante. Nomenclatura de música. Nossa, isso é chato, o concerto é Sim. maravilhoso, mas isso é tão chato Isso aqui é ruim de fazer. né? Se pudesse evitar, né? Para terminar, fala para quem se interessar em aprender clarineta, dá uma ideia como é que se começa a estudar clarineta. Se a pessoa não sabe nada de música, como que é a iniciação de clarineta? Bom, a iniciação seria você pegar o instrumento, você pegar uma palheta muito leve, né, para você conseguir tirar um som. Não precisa ter a embocadura certa por enquanto, porque você está começando. Então, o importante é você conseguir tirar o som do instrumento. E, principalmente, o instrumento você não apertar nenhuma chave no começo, porque conforme você vai apertando a chave, fica mais difícil de sair som. Ah, é? Sim, fica muito mais difícil. Inclusive, a minha primeira nota que eu tirei foi um Mi grave, então foi as notas que não Aquele se deve teste grave. começar. Que não se deve começar. Mas depois procurar um professor específico e treinando técnica, que é muito importante, firmar a embocadura, para depois começar a pegar repertório. Ah, isso costuma demorar quanto tempo? Eu sei que depende do aluno, mas tem uma ideia? Consegue fazer isso em 2 semanas ou 6 Não meses? se consegue fazer em 2 semanas. Geralmente leva anos para conseguir tirar um bom som do instrumento. Se levam anos. Também exige respiração, diafragma, como todo muito. instrumento de sopro, né? Isso também é Como uma todo coisa a instrumento ser, de acho que, Sim, educada. é sempre bom também aquecer antes, fazer um exercício de respiração também, para você conseguir tirar o som. É sempre muito importante. E um começo de curso, vocês têm métodos específicos, Sim, padronizados? Sim, sim. Geralmente, como eu comecei com o croque, né, que é um método específico para clarinete. Então ele vai de escalas a arpejos, a tríades, então ele tem tudo. É mais de exercício? São mais ou exercícios para técnica, né, para você treinar escalas, para você treinar articulação também. Tem alguns exercícios de técnica, você fazer região grave, região aguda. Ah, Então é um método muito legal para quem está começando. não começa com pequenas peças? Não, Estão não. mais fáceis. Porque no piano, por exemplo, existem várias linhas de pedagogia pianística. E muitas delas utilizam, além de livros de exercícios, peças que são compostas pedagogicamente, didaticamente, muito simples e alguns elementos de musicalidade, de dinâmica, de ideia de frase já estão presentes nisso. Então, né? esse método que eu te falei, o croque, ele já tem tudo. Então, vem tudo. já no começo, a primeira página, ele já tem uma peça mais facinho para você não são só os exercícios. Sim, não são só os exercícios, ele já tem as peças, tudo. Entendi. Então, ele tem... Geralmente, assim, os meus métodos eram assim, eles começavam com uma peça, aí na página de trás tinha escalas, arpejos, tríades, né? Então, Ótimo. aí depois vinha exercício de técnica, algum exercício específico, tal, para treinar a articulação. Entendi. Depois de alguns anos, a pessoa já tem um nível que pode se dizer do profissionalizante. Sim, sim. E daí já pode enfrentar um vestibular para uma faculdade de música. E depois começar a estudar muito para poder trabalhar com música. Sim, com certeza. Que maravilha. Vamos ter que encerrar. Passa um contato seu, se alguém quiser te procurar, seja para tocar em casamento, para fazer um cachê numa apresentação de orquestra, qualquer coisa assim. Bom, se alguém precisar, eu vou deixar o meu número de celular, né? Que é muito importante, porque poxa. é onde eu sempre tô, né? Então, o meu número de celular é 98504-1529. O meu Facebook tá Thaís Ferreira, se alguém quiser procurar também. Thaís com tô H? lá. Thaís com TH. Com TH. Com TH sem acento. E isso, precisando é só dar um toque, Ótimo. conversar e... Muito obrigado, Thaís, pela Eu sua que agradeço, presença. Dô. A Thaís deu uma aula completa sobre clarineta. Eu aprendi muita coisa hoje também sobre esse instrumento, que eu sempre li alguma coisa, via por cima, mas hoje pude ver de perto com mais detalhes. Muito obrigado pela sua aula, professora. Eu que agradeço. Thaís Ferreira. Agradeço também ao seu João de Oliveira e Alfredo Duarte por possibilitarem a existência do programa e a você, teleinternauta, que sempre nos acompanha. Nós nos vemos na próxima segunda-feira, às 17 horas, ao vivo, aqui pela UpTV, a TV sem fronteiras.